Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido a deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura da ata da última sessão. Muito boa tarde, senhor presidente. Ata da 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de fevereiro de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretarias, deputado Kennedy Nunes e deputado Maurício Skudlak. Às 9 horas do dia 22 de fevereiro do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Roberto Salum, Maurício Skudlak e Mário Marcondes. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, pelo PSD, Neudi Sareta, pelo PT, Antônio Aguiar, PMDB e César Valduga, pelo PCdoB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável ao ofício de número 049/2017 e foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei complementar de número 001/2018. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 079 a 081/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 036 a 040/2018. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Serafim Venzon. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, a deputada Luciane Carminati, em permuta com a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, e todas as mulheres, companheiras, guerreiras que aqui estão hoje participando desta sessão plenária. Cumprimentar os deputados, minha colega, deputada Ana Paula Lima. Veja bem, Ana, nós estamos nos aproximando do 8 de março e há temas que são mais atuais do que nunca. E é sobre o Dia da Mulher, a luta das mulheres, a história de resistência, de vencimento de preconceitos, de lutas incessantes e contínuas que eu vou falar hoje. A participação da mulher na história, na área do conhecimento, na política, no mercado de trabalho, sempre foi muito carregada de preconceitos e discriminação. Por outro lado, em todos esses campos houve lutas e enfrentamentos. Mulheres que não calaram sua voz e ocuparam fábricas, praças, parlamentos para defenderem seus direitos. Nós vamos agora lembrar do papel social que a mulher ocupou no imaginário da nossa história. Na mitologia grega, as mulheres eram representadas na figura de suas deusas. A inteligência e o conhecimento eram simbolizados pela deusa Minerva, mas na condição que ela veio ao mundo, não através do corpo da sua mãe, e sim da cabeça do seu pai,
o deus Zeus. Na visão de Pitágoras, a mulher era vista como um ser que se originou das trevas. Tão atual, não? Tão atual, nem parece que estamos em 2018. Aristóteles via a mulher como um homem não completo, cabendo a ela somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem. Ideia esta aceita e propagada na Idade Média. Até hoje a gente escuta frases do tipo: eu respeito as mulheres porque elas são as mães dos meus filhos. Ou seja, o olhar apenas reprodutor da mulher, um ser reprodutor. Pierre Joseph, em 1865, disse: sem dúvida, se a mulher contribuir para a ordem e a prosperidade social, no grau que lhe corresponde, é justo que a sua voz seja ouvida, mas que na Assembleia Geral o voto do homem conte 9 e a mulher 4. Para Hegel, a alteração existente entre um homem e uma mulher é igual a que há entre um animal e uma planta. A planta se molda mais conforme o aspecto da mulher, pois seu progresso é mais pacato. Se estiverem no comando o Estado corre perigo, pois, segundo ele, elas não atuam de acordo com as exigências do agrupamento de pessoas que estão governando, e sim conforme o seu estado de espírito. Por que eu estou trazendo aqui algumas ideias atrasadas, de séculos passados, e que permearam, inclusive, a cultura que hoje permeia espaços de toda ordem, como este espaço aqui do parlamento? Porque nós temos, num outro campo, outras filósofas e filósofos, como Simone de Beauvoir, Hannah Arendt e também Rosa Luxemburgo, que dizem o seguinte: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Cito as palavras de Rosa Luxemburgo para afirmar que para cada homem que se levanta contra uma mulher, ele a encoraja a lutar por sua liberdade. Para cada homem que diz que somos incapazes de estar política e que não conversam conosco, mas que conversam com nossos maridos, nós dizemos: nosso lugar é onde nós quisermos estar. Ainda há muito espaço para conquistarmos. Hoje as mulheres ocupam menos de 1/3 das vagas no parlamento na América Latina. Conforme o ranking de 33 países latino-americanos e caribenhos, o Brasil ocupa a penúltima posição na participação das mulheres na política. Apenas 9,9% de parlamentares eleitas. Está à frente somente de Belize, 3%, e muito distante da primeira posição ocupada pela Bolívia, a qual detém 53,1% de mulheres no parlamento. Como eu queria que das 40 cadeiras, 20 fossem de mulheres aqui no parlamento. O Brasil também ocupa as últimas posições no ranking mundial. De 172 países, as mulheres na política brasileira estão em 154, 154º lugar. No Senado Federal, as mulheres ocupam 14,8% das vagas. Na Câmara, 10,7% de mulheres, semelhante ao espaço ocupado por nós aqui na Assembleia, sendo que na última eleição de 40 parlamentares, nós elegemos 4 deputadas mulheres. A paridade, que é um tema que nós defendemos, entendo que ele é um meio, não é um fim em si mesmo.
A presença das mulheres precisa ser um instrumento e não um objetivo final. Nós queremos ter voz e vez, representação nos espaços de poder e, sobretudo, políticas públicas para as mulheres. Afinal, os países que contam com políticas de paridade na política são também os que têm os melhores índices de igualdade de condições e de gênero. Cito aqui Islândia, Finlândia, Noruega e Suíça. Mesmo que esses países tenham realidades muito diferentes da nossa, mas também entendemos que é um farol a iluminar a luta pelas políticas públicas e a participação da mulher. Queremos ainda afirmar que a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu como meta garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão, na vida política, econômica e pública, como essencial para promover a igualdade de gênero. Ou seja, a paridade é essencial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, a minha manifestação de hoje, ela vem justamente a resgatar a história de homens comprometidos com um mundo melhor, mas, acima de tudo, do protagonismo das mulheres que se colocam na condição diariamente de enfrentar o preconceito no local de trabalho, o assédio moral, a violência doméstica, a violência dos homens machistas que não compreenderam que esta sociedade é para mulheres e homens em pé de igualdade. Então, a nossa luta é a luta de todos os que sonham um mundo melhor. Costumo dizer que quem luta pelos direitos das mulheres não está lutando contra o direito dos homens. Quem luta pelos direitos das mulheres é porque entendeu que hoje as mulheres ocupam demasiadamente menos espaços que os homens. E isso não é algo natural, isso não é algo dado, isso é algo construído. Portanto, se foi construído, precisa ser desconstruído. E será desconstruído por nós. Como diz Rosa Luxemburgo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e igualmente livres. Um abraço muito fraterno a todos nós. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente, uma saudação a todos que nos acompanham pela TVA ou pela rádio digital, as redes sociais, quem nos visita nesta casa no dia de hoje, especialmente as mulheres que lutam para a construção de um país mais justo, um país onde homens e mulheres possam conviver com respeito, com dignidade, discutindo ideias e não discriminação. Então, quero cumprimentar todas vocês que estão aqui hoje, todos os homens que estão no apoio desta luta, que se solidarizam com esta luta. E eu fiz uma fala logo após o momento difícil que nós vivemos nesse parlamento semana passada, do pronunciamento do deputado Salum, na fala da deputada Ana Paula, que foi uma fala importante também na luta dos trabalhadores, trabalhadoras, especialmente das mulheres.
eu quero voltar aqui como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nesta tarde, dizer que nós nos orgulhamos das grandes mulheres que lutam pelo Brasil, lutam pelas mulheres e lutam por justiça. Além das 2 deputadas que estão na nossa bancada, de 5 deputados e deputadas, 2, deputada Luciane e deputada Ana Paula, nós temos muito orgulho do seu papel, da sua luta, da sua história. Estão aqui porque, com certeza, representam mulheres e homens do estado de Santa Catarina. E além delas, nós temos outras grandes mulheres. Eu falava aqui também semana passada, além de mulheres como a Lucy, que foi a nossa primeira, Lucy Choinaz, que foi a nossa primeira deputada agricultora familiar aqui neste parlamento, além de Ideli Salvati e outras tantas que passaram por aqui, nós sofremos um golpe parlamentar, midiático, sofremos um golpe jurídico no país com a nossa presidente Dilma. E eu não tenho dúvida de que um dos grandes motivos, além de todos os outros demais motivos do golpe no Brasil, do grande interesse nacional e internacional da elite de assaltar o país como estão assaltando, infelizmente esta semana foi a Embraer, esta importante empresa nacional, que jogaram fora toda a sua riqueza, mas também sua tecnologia, a nossa presidente, que foi deposta por ser mulher. Então muitos homens do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, como aqui dentro também, muitos homens ainda não aceitam o papel protagonista das mulheres na política. Mas com certeza vocês, passo a passo, vão construindo reação a momentos, a falas como estas, para a gente ir transformando, inclusive, e debatendo as novas ideias, os novos projetos, as novas funções que a mulher pratica e faz e contribui na sociedade, como também o papel do movimento social, do movimento popular, do sindicalismo, como nós temos aqui dirigentes em Santa Catarina do movimento dos trabalhadores aqui da saúde, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que hoje é presidida por uma mulher, a companheira Ana Júlia, a Adriana, que eu vejo aqui também, agricultora familiar, que são dirigentes de uma central sindical importante em Santa Catarina e no Brasil. Por isso que, companheiras, uns firmes nessa caminhada, terão sempre a nossa solidariedade, de homens que acreditam que é possível, sim, construir uma sociedade de respeito com as mulheres, de valorização e de que elas participam da construção protagonista de uma nova sociedade, especialmente as que lutam para construir uma sociedade justa, fraterna e socialista. Então, queria deixar este primeiro recado. O segundo elemento que eu quero trazer a essa tribuna nesta tarde, nós estamos aqui para aprovar e discutir ou derrubar vetos importantes, deputada Luciane Carminati. Eu queria destacar 3 vetos que estão aqui em pauta nos próximos dias. O veto da questão da educação, aqui que corrige um conjunto de distorções, de não reconhecimento de faltas do movimento grevista, das mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, que recuperaram as aulas e o Estado não quer reconhecer e isentar essas faltas. Além disso, nós temos aqui um tema que para nós é muito caro, é muito importante. É a segunda vez em 2 mandatos que eu entro com um projeto aqui nesta casa para trazer para as escolas do estado de Santa Catarina uma alimentação de melhor qualidade para as nossas crianças. Nós estamos tratando aqui de um tema que para mim é muito importante, porque eu sempre falo, com um antigo pensador já dizia, o alimento tem que ser o nosso remédio, para trazer saúde, para trazer qualidade de vida.
E se a gente não discutir isso nas escolas, de fornecer para as crianças um alimento de melhor qualidade, sem agrotóxicos, sem venenos, sem químicos, com certeza a gente vai ter uma saúde melhor, né, e um debate de preparação das nossas crianças se alimentar melhor. E, infelizmente, o governo do Estado, a Secretaria da Agricultura, não aponta nessa perspectiva de fornecer e dar oportunidade para os agricultores que hoje produzem orgânicos, agroecológicos, produtos sem venenos, para fornecer nas escolas. E o terceiro, talvez seja o mais impactante, que é o tema do plano de cargos e salários dos servidores da Defensoria Pública. Essa instituição importante que foi criada aqui no Estado, depois de muita luta, de muita mobilização, né, a Defensoria Pública foi criada, mas hoje, pelo veto, a gente continua vendo de que o governo do Estado, o governador Raimundo Colombo, o governo do Estado, não reconhece a Defensoria Pública como uma instituição importante para os catarinenses e vetou o plano de cargos dos servidores da Defensoria Pública. Nós vamos aqui, quero conclamar os demais deputados que apoiam esta instituição importante, que atua no direito de acesso à justiça das pessoas que não têm dinheiro para pagar o acesso à justiça, né? que apoiem esta luta nossa, que conclama aqui para nós derrubar este veto e, de fato, reconhecer esta política importante aprovada neste parlamento ano passado, que valoriza os nossos servidores para eles terem condições de continuar atuando em favor e a serviço da população catarinense. Então seria senhor presidente, a questão que eu queria trazer a esta tribuna no dia de hoje. Mas terminar, parabéns mulheres, vamos firme na luta, com certeza nós vamos transformando esse país, né, para ter um país de homens e mulheres que atuam na construção, de fato, de uma grande nação. Obrigado. Com a palavra, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Minha saudação ao presidente, deputado Silvio, aos colegas parlamentares, senhora deputada Luciane Carminati, um carinhoso e fraterno abraço a todas as mulheres e homens que se fazem presente a esse parlamento. Mais do que nunca, agora sei a razão de estar presente nessa casa de debate, desse espaço de poder que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Mas ocupa a tribuna na tarde de hoje, senhores e senhoras, para resgatar a história desses 86 anos da conquista do voto feminino, comemorado no último dia 24 de fevereiro, que foi em 24 de fevereiro de 1932, que as mulheres conquistaram o direito de votar e ser votadas. É preciso resgatar a nossa história, enquanto defensoras dos direitos das mulheres, para que a sociedade compreenda o quanto foi e ainda é difícil de manter os direitos das mulheres. As primeiras mulheres que ousaram dar esse passo rumo à sua autonomia, à sua profissionalização, foram socialmente segregadas. Desde a formação da sociedade brasileira, senhores, as mulheres foram excluídas de todo e de qualquer direito político. O primeiro Código Civil brasileiro, aprovado em 1916, reafirmou muitas das discriminações contra a mulher. Dizia o seguinte, o Código Civil: com o casamento, a mulher perdia sua capacidade civil plena, cabia ao marido a autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Graças a Deus, na minha casa não tem disso. Quem quer falar comigo, não precisa falar com meu marido.
Muito recentemente, a história da resistência feminina começou a ser desvendada e passamos a conhecer as mulheres que não se calaram frente a essas violências. Mulheres como a educadora Nízia Floresta, jornalistas como Joana Noronha e Francisca Mota Diniz, a professora Leolinda Daltro, a escritora Gilca Machado, que fundaram o Partido Republicano Feminino em 1910, na Tércia Silveira, que em 1930 fundou a Aliança Nacional das Mulheres, Berta Lutz, que em 1922 organizou o primeiro Congresso Feminista e fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Registro também, senhores, a importância da então estudante Diva Nolf para a conquista do voto feminino. Diva, senhor presidente, tentou judicialmente o direito de se registrar como eleitora, mas para o juiz, na época, a mulher seria uma criatura destinada a dividir harmonicamente com o homem a responsabilidade da vida em comum. Ela na tranquilidade do lar, cuidando da ordem doméstica, ele no trabalho cotidiano, auferindo meios de prover a subsistência da família. Olha quanta luta, a luta das mulheres. Com uma grande campanha unificada entre a Aliança Nacional de Mulheres e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1932, dia 24 de fevereiro, foi promulgado um novo Código Eleitoral, garantindo o direito de mulheres votarem e serem votadas. Sem a luta, e aqui registro, sem a luta de mulheres como Berta Lutz e Diva Nolf, não seria possível falar em democracia e em cidadania no Brasil. Precisamos resgatar a todo momento a história de luta das mulheres para que possamos compreender as múltiplas violências que nós, mulheres, vivemos no cotidiano. Entre elas, as violências veladas, silenciosas, em espaços públicos e em espaços privados, onde às mulheres caberia o espaço privado e aos homens os espaços públicos. Faça urgente desconstruir, desnaturalizar tais violências e nós reafirmamos a todo instante: as mulheres não são propriedade da família e as mulheres não são propriedade do marido. Registro aqui o feminicídio de Bárbara Cristina, no último final de semana, deputado Maurício Stuglar. Nesse último final de semana, Bárbara Cristina, da cidade de Rio do Sul, foi encontrado o corpo dela e o marido procurando, botou inclusive no Facebook o desaparecimento da mulher, e quem tinha matado a mulher? O próprio marido. Em nome de Bárbara, lembro de milhares de mulheres vítimas que foram mortas por essa cultura machista impregnada na nossa sociedade. Não é à toa, mulheres, não é à toa que o Brasil é o 5º maior em número de feminicídios, e não é à toa que no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Por isso que a unidade, a solidariedade entre mulheres, militantes e feministas, que nos possibilitam comemorar o direito ao voto e à plena cidadania. É a mesma solidariedade, queridas, que me faz registrar todo o carinho e que o apoio que eu tenho recebido nos últimos dias e que me traz ainda mais a certeza que eu estou no lugar certo. Sou grata. Nós, mulheres, somos seres políticos e fazemos política todos os dias, o dia inteiro.
E o parlamento catarinense, junto com os partidos políticos, tem a obrigação de fomentar esse debate cada dia mais. E por acreditar nisso, que estou na política. Para defender o direito das mulheres, sim. Para denunciar a violência que sofremos todos os dias. E para romper com essa cultura machista que nos agride, que nos mata e que nos mutila, mas não nos cala. E para construir, juntos, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, entre homens e mulheres, nem mais, nem menos, apenas iguais nas nossas diferenças. Basta de violências contra as mulheres, basta de morte das nossas mulheres. Queremos o respeito, queremos também a nossa luta. Agora que se avizinha, deputada Luciane Carminati, o Dia Internacional da Mulher, não me venham com flores, venham com mudanças nas atitudes que os senhores fazem todos os dias. Mudem as atitudes. Não nos entreguem flores apenas no dia 8 de março. Nós queremos mudança. Mudança nessa cultura machista, mudança no respeito com as mulheres, que as mulheres de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, não sejam mortas e não sejam desrespeitadas pelo simples fato de ser mulher. Nenhuma menos, mexeu com uma, mexeu com todas. Diante disso, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a presença das companheiras da Central Única dos Trabalhadores, em nome da Sueli, da Marlene de Favre, das mulheres da UDESC, do mandato do vereador Lino, do vereador Adriano, da FRETRAF, do Movimento de Mulheres 8M, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Urbanas, Neuza Dias, da Casa da Mulher Catarina, do Movimento de Mulheres em Luta, da União Catarinense dos Estudantes, na pessoa de Larissa, do coletivo LGBT, do Parto Humanizado, das Filhas de Marias, da ADOSC, do Sintrafesc, das Madalenas em Luta, do Sindisaúde, da Intersindical, da União Brasileira de Mulheres, da FESESC, do Corém e da ABENF. Mulheres, muito obrigada. O meu lugar é aqui e das mulheres é aqui. Com a palavra, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, deputado Mário Marcondes. Na sequência, deputado Roberto Salum. Quanto tempo eu tenho, presidente? Vossa Excelência tem 10 minutos. Até 10 minutos. Senhores de casa, essa plateia aí é até comprometida. Eu não estou preocupado com eles. Estou preocupado com vocês que estão em casa, nos assistindo todos os dias. E quem realmente está trabalhando na Assembleia Legislativa. Aqueles que nos falam aqui, em um ano apresentaram 6 projetos. Eu apresentei, em 30 sessões, mais de 40 projetos. Essa é a diferença. Eu não vi aqui em nenhum momento vocês do Planalto Serrano, ou vocês do Vale, Alto Médio Vale, serem comentados da tristeza da 470.
Isso aí é dinheiro público aqui. É provado. Esse pessoal não vota na gente que é correto. Eles são financiados para fazer isso. Nós já estamos acostumados. Eu fico triste da deputada Ana Paula usar o microfone e não dirigir aqueles que votaram nela. Aqueles que foram enganados pela família. As famílias enlutadas que morreram na 470. É isso que veio todo mundo para cá para tampar. Vamos aumentar. Tem mais. Que bonito ver as mulheres do Brasil fazendo esse gesto. É exemplo em cima de exemplo. E essa passagem pela Assembleia Legislativa foi muito gostosa e produtiva. Falar das mulheres, eu não sou separatista, como as deputadas foram aqui separar os homens das mulheres. Para mim, tudo tem o seu valor, tem o seu significado. Agora, desviar a atenção da 470, eu não vou abandonar até o último dia aqui. Foram eleitos em cima da 470. Morreu um monte de gente na 470. Está esperando a resposta de Lula e a resposta da Dilma. É esse o grande partido da revolução. É isso que nós estamos precisando. Quanto mais aplauso, quanto mais gritos, mais me dá energia para mostrar a diferença nesse parlamento. Tem que aprender com o Dirceu Dresch, um grande petista, que sabe orar, sabe fazer a diferença. Não é o grito comprado, comida paga, almoço pago, ônibus pago. Eu não faço esse expediente. Eu poderia trazer os meus eleitores todos que quiserem vir para cá. Quando vir o chamamento e a movimentação, não acho democrático trazer torcida para a maioria do povo ver a tristeza do parlamento. Veja a produtividade dessa deputada. Veja, confira a produtividade. Veja o que a deputada tem feito na Assembleia. Tem isso, ó. Chamado a sua turma para defender de forma errada. Porque este parlamentar aqui, em nome do governo, foi quem conseguiu suspender as diárias, a suspensão dos professores. Eles esquecem que eu que consegui com o governo trancar a suspensão que estava tentando há 4 anos. Há 4 anos tentando suspender a suspensão da Secretaria da Saúde, da Educação. Olha, Nazarildo Quirame, que felicidade, um suplente dando esse trabalho. Saindo na página de uma mulher que está sendo condenada, a presidente do Partido Nacional, que tem que provar ir lá no Lava Jato. Esse pessoal tudo aí, a grande maioria vai para o Lava Jato. O Lava Jato da verdade. Quer arrebentar esse país. Eles não sufocam o microfone. Eu sou de televisão, eu sei que não sufoca o telefone. Nem estou preocupado com as vaias. Vocês estão vaiando o Brasil. Vocês estão vaiando o que vocês fizeram para esse país. Arrebentaram o país. Mais de 12 anos arrebentando o país. É só ver o Lava Jato. Onde é que estão os líderes desse partido? Isso eles não mostram. Mas tem aqueles comandados para patrulhar os profissionais de imprensa, as manifestações. É uma piada, é uma brincadeira leviana, quando alguém vem dizer que
comparar ou que criticar uma mulher. Ora, eu tenho bom senso. 49 anos de imprensa jamais machucaria as mulheres, porque todo homem bom tem uma grande mulher por trás. Jamais faria isso. Então isso aí é papo furado. Estou nem preocupado. As pessoas não votam em mim. Não votando em mim, não estou dando bola. São tudo manipulados. Aprenderam a manipular e acabar com o país. Foram financiados, sindicatos financiados com o nosso dinheiro. A briga, a luta só está começando. Vamos ouvir o povo do Vale. O que tem o povo para dizer. Vamos ver quantos mentiram para ser eleito. Quantos mortos? 648 mortes na 470. Este é o presente que esse governo Lula deu. A duplicação da 470. 648 mortos. É pouco? É muito. Para o Vale, é muito para 470. E eu teria aqui documentos para falar um monte. A pesquisa está aqui, ó, não paga jornalista. Aqueles sindicalistas que lutam pelo sindicato, está aqui, ó, não paga nenhum funcionário de imprensa. Eu teria 300 coisas, mas pouco tempo da semana. Não vai ficar barato isso não. Quando colocarem o meu nome na esparrela, vão ter que limpar a boca. Porque tem uma vida preguiça correta. Uma briga correta e de luta. Comemore o Dia das Mulheres. Eu vou trazer flores para esse dia, que eu tenho 2 belas em casa. Eu não misturo. Eu não faço política com fígado. Eu não minto e não trago sindicalizados pagos, financiados, com almoço e com ônibus. Essa democracia, ora, que democracia é essa aí, ó? Coisas mais lindas, Brasil. Lindas, bacana, moderno, bonito. Bonito. Agora, eu fui para a rede nacional como machista. Eu tenho que rir. Eu tenho que rir porque tem uma vida tão bonita e que não me curvei para ninguém, dentro da legalidade e moralidade. Agora, quem faz, que vive de rede social para tentar ludibriar a minha população, não merece estar nesse parlamento. A 470 é a marca desta família, que prometeram duplicação. Está lá, 640 mortos. Isso é desviado. Este assunto é desviado. Matam mais. É isso aí. É isso aí. Mais emoção. E como é bom ser parlamentar. Presidente, que suplente para incomodar. Imagina se eu fosse titular, hein? Imagina só se eu fosse titular. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao grande petista de Seu Dresch. Esse sim. Esse eu me curvo. Esse merece retornar. Esse tem bom, relevante serviço prestado a essa casa. Agora, vejam o número de projetos das deputadas. Eu, 30 sessões. 30. Quantos eu fiz? E elas, nesses anos todos, quantos projetos fizeram? Presidente, muito obrigado. Foi o dia mais feliz da minha vida hoje. Estar aqui ouvindo os gritos da mulher brasileira. Fim das breves comunicações. Adentramos ao horário dos partidos políticos. Primeiro partido é o PSDB. Na sequência, o PDT. Na sequência, o Bloco Parlamentar. Progressistas, PL, PSB e Podemos.
Com a palavra, o deputado Maurício Codilar, por até 13 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha, saudar todas as mulheres aqui presentes, dizer que foi um fato triste que aconteceu aquele dia aqui na Assembleia. Eu até falei com o deputado Salum para pedir desculpa à deputada Ana Paula e, às vezes a gente, no momento aqui da palavra, a gente às vezes diz alguma coisa que não deveria dizer, e eu pedi ao deputado Salum, igual deputado, é uma boa pessoa, bem intencionada, talvez com essas formas explosivas. E ali, infelizmente, ele errou, tá? Então, quero me solidarizar com as mulheres aí também, que eu acho que a gente não precisa dessas situações. E até que a gente tem muito respeito, acho que a minha mãe deve estar assistindo e ela fica assistindo e me cobrando, tenho muito respeito. O meu chefe de gabinete é a minha chefe de gabinete, porque é uma mulher. A maioria dos nossos servidores aí são mulheres, e eu acho que nessas questões de trabalho nós temos que ter igualdade, respeito, ninguém é mais do que ninguém. A ex-secretária de Segurança, Lúcia Stefanovic, sempre dizia que, num aniversário, falei uma frase para ela que marcou, que eu disse que a mulher consegue ser firme, buscar seus objetivos, corrigir o filho, brigar pelos seus direitos, sem perder a ternura, né? E é o jeito da mulher, a mulher é assim. Então a gente sabe que a deputada Luciana é bem combativa, deputada Ana Paula, assim como todos os deputados aqui. Então acho que esse respeito é muito importante. Então receba aí a minha solidariedade. Eu que fui 31 anos delegado de polícia da ativa, atendi inúmeros casos de crimes, agressões, e ninguém aceita a questão de discriminação por razão de sexo. Então, deixo aí, renovo o meu pedido ao deputado Salum, que continue a sua luta, mas que nessa questão estenda a mão aí para a deputada Ana Paula e ela para ele, para que nós continuemos na harmonia nessa casa, que é muito importante. Eu só queria fazer alguns registros aqui de resposta a pedido de informações que nós fizemos. Pedimos a estadualização de mais uma rodovia para ver se o governo consegue atender a demanda. Infelizmente, nessa questão, até juntaram aqui uma resposta de um projeto do deputado Dirceu Dresch também, de estadualização de rodovia, que infelizmente o DEINFRA e a infraestrutura não estão aceitando. Várias câmaras de vereadores fizeram manifestações contra a nova taxa TFT instituída pelo DETER, que também entendemos injusto, e algumas manifestações aqui sobre outros pedidos que fizemos ao governo do Estado para atender as nossas demandas, e que são primordiais aí na área da saúde,
na questão também da segurança pública. Então, queria fazer o registro dessas questões e deixar o dia de hoje aí para que seja um dia de volta, de demonstração de força, de respeito das mulheres, e que o próximo dia 8 de março, como disse a deputada Ana Paula Lima, todas vocês não deixem de receber flores, porque merecem, mas recebam junto muito respeito, muito carinho, muita dedicação. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PMDB. Na sequência, ao PSD, por até 13 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, a todos que nos acompanham aqui, sejam bem-vindos a esta casa, a todos que nos acompanham também pela Rádio Alesc ou pela TV Legislativa, quero aqui cumprimentar a todos. E primeiro, deputada Ana Paula, não poderia registrar, até em respeito a todos que estão aqui, em respeito a Vossa Senhoria, todos sabem a divergência que nós tivemos já em vários embates e vários debates, mas divergência política faz parte do processo. E eu entendo, deputado Maurício, que com certeza, quando uma pessoa comete um equívoco, seja ele de equívoco ou não, mas no mínimo você tem que fazer um pedido de desculpa. Eu acho que o pedido de desculpa é, acima de tudo, a enobrecimento do ser humano. E aí, quando você toma atitude e pede desculpa, você cresce também. Então, espero que o deputado Salum possa fazer esse pedido de desculpa e que possa demonstrar que nesta casa, nós, 40 deputados, sempre agimos com respeito, porque esse é o mínimo que nós podemos agir, deputada Ana Paula. O povo nos elege e um voto recebido pela deputada Ana Paula é igual a um voto recebido por qualquer parlamentar. E aqui, todos nós, 40, somos iguais, independente da quantidade de votos, independente da questão de gênero, nós somos todos iguais e todos nós merecemos o respeito, por isso a minha solidariedade a você, deputada Ana Paula. Quero, nesta tarde, senhores parlamentares, a todos que nos acompanham, trazer aqui dois assuntos que tive a oportunidade de trazer a esta casa, dois projetos de lei que estão tramitando. O primeiro, um projeto que trata da questão da saúde em Santa Catarina. Esses dias um vereador do município de Balneário Camboriú, deputado Maurício, conversou comigo e falou sobre o problema de uma pessoa que foi atendida pelo SAMU e que esta pessoa tinha plano de saúde. E esta pessoa, no momento de ser atendida pelo SAMU, o acidente dela estava mais perto de um hospital onde era atendido pelo plano de saúde do que um hospital atendido pelo SUS. Um hospital que atendia pelo SUS. E aquela pessoa, ela simplesmente não pôde ser levada para o hospital onde o plano de saúde dela atendia, porque a equipe do SAMU não podia levar. E é nesse intuito que este parlamentar protocolou nesta casa um projeto de lei. Nós estamos construindo, junto com a gerência que responde pelo SAMU em Santa Catarina, um projeto de lei para que quando o paciente que tem plano de saúde entender que ele poderia ser atendido no hospital que atende pelo plano de saúde, que o SAMU possa deixá-lo lá. Porque o que acontece hoje? Eu dou o exemplo do Hospital Santo Antônio de Blumenau, um hospital que faz um atendimento belíssimo, uma equipe profissional maravilhosa, e que quando ela atende 100% SUS, que quando alguém com plano de saúde vai para a fila do pronto-socorro, ela está tirando a vez de alguém que precisa ser atendido naquele hospital, e ela poderia ser atendida num local que atende pelo plano de saúde. Então, o nosso objetivo é fazer com que a equipe do SAMU possa não superlotar o local onde precisa atender quem precisa do SUS. Então, desse sentido, nosso projeto de lei que está tramitando nessa casa, e eu quero aqui pedir o apoio da sociedade, pedir o apoio de todos os deputados, é fazer com que o hospital que atende emergência, urgência no SUS,
possa ser dedicado mais a quem precisa do SUS. E quem tem plano de saúde, que não vai lá na frente de todo mundo e tira a vaga de quem precisa do SUS. Então o objetivo é melhorar esse atendimento e por isso eu quero aqui pedir o apoio dos senhores parlamentares, de todos os deputados e todas as deputadas neste projeto de lei. E a segunda questão que eu quero trazer aqui a vossas excelências é uma situação que eu quero aqui fazer uma crítica ao DETER. Deputado Maurício, deputado Dirceu, hoje o DETER cobra de uma prefeitura, deputado Dirceu, que tem lá uma ambulância que faz tratamento fora de domicílio. Sai lá uma ambulância do município de José Boatê e vem trazer o paciente para Florianópolis. Hoje o DETER cobra mensalmente uma taxa da prefeitura desta ambulância. Se a prefeitura tem um ônibus escolar e leva uma turma de crianças de uma cidade para outra, o DETER cobra todo mês uma taxa por esse ônibus da prefeitura. Se a PAI de uma cidade pega uma criança numa PAI numa outra cidade, o DETER cobra todo mês da PAI uma taxa por ter aquele micro-ônibus ou aquele veículo que faz o transporte gratuito de uma criança de uma cidade para outra. Nós apresentamos um projeto de lei que foi inclusive melhorado pelo deputado Ricardo Guide, incluindo a questão da PAI, para que quando se presta um serviço público à sociedade, o DETER não cobre a taxa. O que nós queremos é que o DETER não vá cobrar de uma ambulância que traz uma pessoa do município do interior para a capital a taxa pelo serviço. Que o DETER não cobre quando uma prefeitura vai levar uma criança ou uma turma de uma sala de aula de uma cidade para outra. Que o DETER não cobre de um micro-ônibus ou de um ônibus ou de uma van, de uma PAI, quando tem que buscar uma criança numa cidade vizinha para a sua cidade. O que nós queremos é com esse projeto de lei, um segundo projeto que nós protocolamos, é que realmente o DETER isente as prefeituras e as APAIs desta taxa, porque é um absurdo, senhores parlamentares, é um absurdo fazer esse tipo de cobrança. Então, quero aqui dizer sobre esse projeto de lei, são 2 projetos de lei, e quero aqui pedir o apoio dos senhores parlamentares, das senhoras parlamentares, para que a gente possa tramitar e aprovar. Quero agradecer a oportunidade e concedo o restante do tempo ao deputado Darcy de Matos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, mulheres, lideranças, sejam bem-vindos no Parlamento Catarinense. Senhor presidente, o deputado Jean tem razão. Nós cometemos um erro, senhor presidente. Cometemos um erro e nós temos que corrigir, desonerando as prefeituras dessa taxa que é paga para os ônibus e para as vans. Senhor presidente, mas eu desejo, nesses 6 minutos que me restam, presidente Silvio, que bom vê-lo novamente aí, matando a saudade, falar da importância que tem o dia 6 para o Brasil no Congresso Nacional. Deputada Ana Paula, deputado Dirceu, o senhor que é ligado também às microempresas, deputado Maurício, dia 6 será votado na Câmara dos Deputados o veto que concede o refis para as micros e pequenas empresas do Brasil. Deputado Jorginho Melo preside a maior frente parlamentar na Câmara dos Deputados, frente parlamentar da micro e pequena empresa. O Brasil, a Câmara dos Deputados, o Poder Executivo, concedeu pela 15ª vez, mais uma vez, o refis para os grandes, para os banqueiros, para as multinacionais, para os poderosos. E o governo federal, estranhamente, absurdamente, vergonhosamente, veta o refis para as micro e pequenas empresas.
deputada Ana Paula, essa é uma atitude inadmissível, porque as micro e pequenas empresas são responsáveis por 60% dos empregos formais nesse país. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 30% do PIB do Brasil. E nós, parlamentares, que defendemos todo o setor produtivo, mas principalmente os pequenos, temos que pressionar a Câmara dos Deputados para derrubar esse veto, porque as micro e pequenas empresas também querem o refis, porque o refis dá a possibilidade das micro e pequenas empresas parcelar seus débitos com a retirada de 90% de juros e multas, num parcelamento de 180 vezes. Nada mais justo. Se o grande pode, por que o pequeno não pode? Porque faz lobby, porque dá dinheiro, porque tem força, porque oferece logística, porque corrompe? Não! O Parlamento Nacional, o Parlamento Catarinense, nós estamos a trabalho de todos, mas sobretudo, deputado Silvio, nós temos que voltar nossas energias, as nossas forças para aqueles que precisam. E quem precisam, deputado Natalino, são os pequenos, e nesse caso, as micro e pequenas empresas do Brasil. Quero, portanto, afirmar, presidente Silvio e deputada Carminati, que são 600 mil empresas no Brasil que estão inadimplentes, que estão em débito com a União, que estão em dificuldades, que estão à beira da falência, mas não estão com dificuldades e à beira da falência porque desejaram, estão em dificuldades por consequência de uma política econômica desastrosa do governo federal. Estão em crise, presidente Silvio e deputado Dalmo, por consequência de uma atuação pífia do governo federal, de uma atuação que se envolve em notícias, em atos de corrupção, por uma atuação do governo federal voltada para os grandes, voltada para o capital estrangeiro, porque o pequeno não tem refis, não tem linha de financiamento, mas o grande tem acesso nos bancos de fomentos públicos do Brasil, e isso se traduz numa grande vergonha para todos nós. Portanto, senhor presidente, apresentei uma moção no dia de hoje, para que nós possamos sensibilizar os parlamentares catarinenses, sob a liderança do deputado Jorginho Melo e os parlamentares nacionais. Vamos dizer não ao governo federal. A atitude de vetar o refis das micro e pequenas empresas é uma vergonha, é um absurdo, porque estão atuando, estão agindo com 2 pesos e 2 medidas. Deveríamos ser o contrário. Os grandes não têm que ter benefícios. Os grandes, os poderosos, já se resolvem por si só. Agora, se eles têm o benefício, por que os pequenos não podem ter? Nós não abrimos mão, em hipótese alguma, da defesa intransigente, daqueles que geram emprego, daqueles que regulam impostos, daqueles que seguram a economia desse país, que são as nossas valorosas, respeitadas microempresas e que são dirigidas pelos nossos empresários, que com muita dificuldade, mas que com muita retidão e honestidade, seguram os pequenos negócios do Estado e do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Arcide Matos. O horário pertence agora ao Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, deputada Ana Paula Lima. Faz presente. Muito obrigada. Feito o registro, agora com a palavra o deputado Dirceu Dresch por até 7 minutos. Obrigado, senhor presidente.
Quero novamente cumprimentar a todos que nos acompanham aqui nas suas casas, enfim, todos os cantos de Santa Catarina e do Brasil. Eu quero vir a esta tribuna de hoje falar deste momento drástico que o Brasil vive, um momento de exceção, onde ontem e hoje pela manhã, mais uma barbaridade do judiciário brasileiro, em perseguição à partidarização dos órgãos de segurança e do judiciário brasileiro, a uma liderança exemplar do nosso país, da região Nordeste, que é o Jacques Wagner. Nós temos denunciado isso permanentemente aqui nesta tribuna, este momento a grave violação da Constituição brasileira, que por isso nós estamos na luta pela democracia, por isso nós estamos neste grande movimento, e felizmente a sociedade brasileira já está compreendendo a perseguição à liderança, especialmente ao nosso ex-presidente Lula, e também a outras tantas lideranças por este Brasil afora. E com certeza nós estamos aqui nesta tarde, muitas lideranças do movimento popular, do movimento social, do movimento sindical, que também já está sentindo este processo de perseguição de um judiciário ainda com resquícios da ditadura, que condenava pessoas sem prova, não precisava prova, ou melhor, mudava a lógica, em vez do Estado provar, a liderança tem que provar que é inocente, como é o caso do famigerado triplex, que setores do judiciário, especialmente o juiz Moro, insiste em dizer que o tal do triplex é do presidente Lula. Para ter um bem no Brasil é muito simples. Para você ser dono de um bem, você tem que ter um documento que prove, e não tem nenhum documento. Pelo contrário, o próprio judiciário diz, num processo, que o triplex não é do presidente Lula, mas é da OAS, que é dado como garantia. E eu quero também, aqui novamente, voltar ao tema de debate hoje à tarde, da discriminação, da violência contra as mulheres. E quando o deputado Salum fala aqui, especialmente, queria levar o debate para a questão da 470 e outros fatos, nós queremos dizer com muita tranquilidade, em todos os cantos desse país e para todos os brasileiros e brasileiras e os catarinenses, que durante os governos do presidente Lula, durante os governos da presidente Dilma, nós tivemos grandes ações, seja em infraestrutura, nós poderíamos falar aqui da 101 Sul, da Ponte de Laguna e tantas outras áreas de investimentos, nas rodovias federais em Santa Catarina, investimentos para a infraestrutura do Estado, que a União contribuiu, mas nós queremos falar também de outras políticas de geração de emprego na cidade, do aumento do emprego que nós construímos no Brasil, da valorização da renda dos trabalhadores e trabalhadoras, a valorização do salário mínimo, mas poderíamos falar aqui também das políticas sociais e também falar de políticas para as mulheres, onde nós criamos a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, de combate à questão da discriminação, da violência, além do tema dos negros, da juventude negra no Brasil, que continua sendo vítima de um grande massacre de jovens que está em curso no nosso país. Então nós queremos aqui, com muita tranquilidade, e eu falava semana passada, eu gosto de discutir dados e informações concretas. O Brasil estava na posição de 16º em desenvolvimento, nós elevamos o Brasil para praticamente a 5ª economia. Isso não é por acaso, foram políticas afirmativas, foram políticas sérias, como eu posso falar da minha área da agricultura familiar. Nunca na história a agricultura familiar teve tanto investimento, tanto subsídio para poder produzir alimentos, e além disso,
a agricultura familiar também se beneficiou muito das políticas de desenvolvimento e da geração de emprego e renda dos trabalhadores urbanos. Com o aumento de renda do salário mínimo de mais de 80% de ganho real, os trabalhadores puderam ir lá no supermercado comprar uma carne, comprar um leite, comprar um feijão que a agricultura familiar produz. E este processo que nós construímos hoje vem ao contrário, porque com a diminuição de renda, com o não aumento do salário mínimo, os trabalhadores novamente penam, né, com o aumento do gás, com o aumento da gasolina, com o aumento da energia, que a renda despenca e a situação está aí. Então, deputado Salum, quero muita tranquilidade, dizer que se Vossa Excelência defende esse governo que está aí, defende o Temer, tirar uma foto junto com o Temer, tirar uma foto junto com o Temer, que é o cara que está destruindo esse país, enquanto nós afirmávamos as empresas públicas estratégicas da energia, aéreas e tantas outras, como a Petrobras e tantas outras, o Temer está fazendo o leilão, mas sem ganhar praticamente nada em troca. Vender, entregar uma Eletrobras que vale em torno de mais de 400 bilhões, dados concretos, técnicos, entregar para menos de 20 bilhões, de fato, não dá para dizer que isso é venda, isso é entrega do pacote da destruição da economia nacional. Então, por isso, quero reafirmar, se o presidente Lula está crescendo nas pesquisas, mais da metade da população e do povo brasileiro já quer ele de volta, não é por acaso, é porque o Brasil com Lula, o Brasil com Dilma estava dando certo. Agora, esta quadrilha que se instalou em Brasília está entregando esse país. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Vou suspender a sessão até às 16 horas, horário destinado à ordem do dia. Está suspensa a sessão.